Fala galera, aqui é o Caio, estamos começando nossa segunda videoaula em Excel básico, tá? Para quem não assistiu a primeira videoaula, o link vai estar aqui na descrição. Para quem já assistiu, vamos apenas continuar o que já estávamos vendo, beleza? Aqui está nossa tabelinha de despesas da residência, que logo iremos voltar para ela novamente. Mas hoje iremos aprender sobre operadores matemáticos básicos. A gente já sabe como fazer a soma pela aula passada, vamos aprender os demais. E além dos operadores matemáticos básicos, aprenderemos a utilizar as fórmulas do Excel, as funções do Excel, tá? E também aplicar a condicional, tá? A condicional do Excel serve para podermos tabelar os itens da maneira que quisermos, aplicando condições para eles, beleza? Então, vamos começar. Como já vimos na aula anterior, para fazermos a adição de um item, é necessário somente que nós coloquemos o símbolo igual e os valores desejados. Esses valores podem ser células, como vimos na aula anterior, ou podem ser o próprio número. Nesse caso, 5 mais 7, é necessário somente colocar em uma célula o igual, 5 mais 7, tudo junto, e ele vai retornar o valor da soma, 12. Para a subtração, da mesma maneira, é necessário somente que retornemos os valores, igual, 7 menos 5, 2. Multiplicação, nós devemos colocar o igual, o 7, que está apresentando aqui, né? 7 vezes 8, só que ao invés do x, que é o representativo de multiplicador, nós utilizaremos o asterisco, que é a multiplicação computacional, né? Quando você vai multiplicar na calculadora do computador, por exemplo, ao invés de você apertar x, você aperta asterisco para multiplicar, correto? Então você coloca igual, 7 asterisco 8, 7 vezes 8, ele vai retornar 56. A divisão, da mesma maneira, você vai colocar o 8 sobre 7, tá? 8 sobre 7. A diferença, galera, é que quando você divide, caso o valor seja quebrado, o Excel ele vai retornar várias casas decimais, o que não é interessante em alguns casos. Nesse tipo de situação, vocês podem reduzir a quantidade de casas decimais vindo na seção número da página inicial do menu Ribbon e vindo até este pequeno item aqui, que é o diminuir casas decimais. Com ele, vocês conseguem reduzir a quantidade de casas até a quantidade desejada. Nesse caso, eu vou deixar duas casas, tá? 1,14. E porcentagem, o mais simples de todos, é só vocês colocarem o igual e o percentual do que você deseja, tá? Porcentagem, ela pode ser aplicada em outras operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão em conjunto, mas aqui vamos entender somente como ela é aplicada em si, 20%, tá? Então temos aqui 20%, colocamos aqui, e 0,2, beleza? Então, voltemos para a seção despesas do Excel, né? Quem viu a última aula e participou da última aula, conseguiu verificar que é possível somar os valores de um determinado tipo de item, de um determinado grupo de itens do Excel, apenas com símbolo igual e selecionando, né, cada uma das células que possui o valor que você deseja somar. Aqui eu botei o C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Isso já é um procedimento chato para 7 itens. Imagina, por exemplo, então, que você tem 100. Ia ser um procedimento extremamente cansativo, mentalmente cansativo, tá? Então, ele não é interessante para o propósito do Excel, que é ser uma suíte de produtividade. Devido a isso, o Excel criou o que chamamos de fórmulas, tá? As fórmulas elas ficam presentes também no menu Ribbon, aqui em cima, ó. E elas são catalogadas de uma maneira intuitiva. Fórmulas financeiras, lógicas, texto, data, pesquisa, né, para identificar itens, e matemática, beleza? Inicialmente vamos utilizar as fórmulas matemáticas e as fórmulas lógicas nas nossas videoaulas, tá? Vocês podem ver aqui que eu deixei exemplificado como é a estrutura de uma fórmula, de uma função no Excel. Ela é estruturada da seguinte maneira: vocês colocam igual, o nome da função, né, que vai estar aqui. Vocês podem pesquisar por aqui também, mas não é muito intuitivo, é meio cansativo procurar por aqui, mas estão todas aqui, tá?
E por fim, entre parênteses, vocês colocam a expressão que vocês desejem que o Excel retorne quando aplicar essa fórmula, tá? Então vamos aqui em despesas novamente. Ao invés de colocar um a um, que é algo muito cansativo e demorado, vocês podem simplesmente colocar igual, soma, que é a fórmula de soma do Excel, fechar o parêntese, abrir o parêntese, perdão, e colocar os valores que você deseja que a fórmula some. Mas você não precisa colocar de um em um, você pode somente puxar. Após puxar e fechar a fórmula, a soma é feita automaticamente. Então é uma fórmula muito prática, é uma fórmula que torna tudo muito mais rápido, tá? E é o que eu recomendo que vocês sempre façam para somar valores, beleza? Agora vamos supor também que na planilha de despesas da residência vocês coloquem o salário de vocês. Porque naturalmente, se vocês estão calculando as despesas, vocês querem saber o retorno que é dado, né? Então, vocês estando cientes do retorno que é dado, que é os R$ 2.000 de salário, e tendo o valor das despesas, vocês podem calcular o saldo, naturalmente, dessas despesas. O que sobra do seu salário após pagar essas despesas, tá? Então, sendo o salário a coluna C, linha 12, né, o C12, R$ 2.000, podemos subtrair, colocar aqui o menos, da soma de C4 até C10, que são os nossos itens, tá? Então, vocês podem juntar operadores matemáticos com funções tranquilamente, que o Excel conseguirá resolver isso, tá? Se vocês derem igual, vai retornar os 420, que é o resultado da diferença de 2.000 com 1.580, tá? Beleza? Então, muito simples, muito fácil de ser aplicado. Vamos agora para a condicional. Para a condicional, eu vou utilizar um boletim escolar como exemplo, tá? Vocês podem ver aqui que tem um status, se o aluno ele foi aprovado ou reprovado em determinada matéria. E com isso, nós vamos utilizar também uma fórmula condicional lógica, tá? Que é a fórmula SI, que está disponível aqui também. Ou vocês podem simplesmente digitar no Excel. Mas além de determinar se o aluno está aprovado ou reprovado, vocês podem ver que no boletim, quando o aluno está aprovado, o Excel retorna a cor verde na célula, e quando ele está reprovado, o Excel retorna a cor vermelha. Como fazer isso? Vocês poderiam pintar, mas não seria algo muito inteligente. O que queremos é que nossa planilha seja automática, tá? Então, para podermos fazer isso, precisaremos aprender um pouco sobre lógica, primeiramente, mas depois se torna muito fácil de aplicar essas operações, tá? Então vamos montar primeiramente o nosso boletim. Vou colocar aqui boletim escolar, a disciplina, né? Coloca cada uma. Não vou colocar acento, tá? Rapidinho aqui. Física, biologia e filosofia. Beleza. Então temos aqui todos os nossos itens, todas as nossas disciplinas. A disciplina em si, vamos colocar agora a nota. Quem estiver com dificuldades para formatar a planilha, recomendo fortemente que reassista ou assista pela primeira vez a primeira aula, tá? Para entender como funciona a formatação do Excel. Vamos colocar aqui as notas da maneira que está do outro lado. 7, 7, 9, 10. Beleza? Opa. 10. E por fim, o status. Mas no status não vamos colocar nada, porque é o Excel quem vai decidir se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com o que nós definirmos para ele, tá? Vamos terminar agora de estilizar nossa planilha. Vamos mesclar aqui o boletim escolar, expandir a coluna I para caber o nome das disciplinas, colocar tudo em negrito, inserir a borda da planilha, né, a borda da tabela, colorir essa parte do topo para a identificação ficar mais fácil do que é item e do que é dado, tá? Centralizar aqui a nota e o status para ficar mais bonito. E pronto, temos uma planilha muito semelhante à planilha aqui do lado, né?
Vamos dar aqui um pequeno espaço. Perfeito. Então, tudo bem. Temos aqui um boletim idêntico. E precisamos que o Excel faça o restante por nós. Faça o status e também a condição de cor para a seção status da coluna K, que é a que nós estamos escrevendo, tá? Então, vamos começar com uma fórmula lógica, beleza? A fórmula SI do Excel. Mas antes de continuarmos a escrever a fórmula SI, precisamos entender o que são as operações lógicas, tá? Operações lógicas são operações que comparam valores, mas não os modificam. Diferente das operações matemáticas, que pegam os valores e o modificam, tá? Então, temos para as comparações lógicas o símbolo de igual, diferente, que seria dessa maneira aqui, maior que, menor que, maior ou igual a um valor e menor ou igual a um valor também, tá? Como queremos saber se o aluno está aprovado ou reprovado, podemos colocar na fórmula SI o determinado teste lógico. Se a nota do aluno, que no caso seria J4 para português, ó, já que queremos retornar se ele está aprovado ou reprovado em português nessa linha, for maior que 7, maior ou igual a 7, né? Porque se ele tirar 7, ele já está aprovado. Ponto e vírgula, vocês podem ver que aqui embaixo o Excel indica como você deve fazer. Aprovado. O aprovado ele precisa estar entre aspas, porque caso ele não esteja entre aspas, o valor vai retornar com erro, porque o Excel tentará identificar uma célula ao invés de retornar um texto. Tá? Então, sempre que você quiser que o Excel retorne um texto, coloque o texto entre aspas, tá? Na fórmula. Aprovado, e caso ele não seja maior ou igual a 7, naturalmente, ele vai estar reprovado. Tá? Fecha o parêntese e executa a fórmula. Então, beleza, para português ele está aprovado. Eu vou fazer essa fórmula manual para cada uma das linhas? Naturalmente que não. Seleciona a sua célula K4, que é a célula onde está a fórmula para português. E aqui no cantinho, né, quando a gente aprendeu a puxar a fórmula, puxar os valores, é só você puxar para baixo, que a fórmula será executada em todas as linhas que você puxar. Vocês podem ver que ele está aprovado em todas as disciplinas, menos em matemática. Mas imagine então que são vários alunos e tem várias linhas de disciplina. Ficaria meio ruim de identificar o que é aprovado e reprovado nessa quantidade de linhas, correto? As cores servem para facilitar nesse caso, e para isso temos a formatação condicional aqui do lado, tá? Na formatação condicional, com o intervalo já selecionado que você quer modificar, nós conseguimos definir, junto ao Excel, quando um valor deve retornar uma determinada ação. Nesse caso, o colorir de uma planilha, de uma célula. Tá? Então, vamos selecionar aqui o intervalo de aprovado e reprovado deste boletim. E vamos em nova regra de formatação condicional, que também fica na página inicial, no menu Ribbon. Tá? Clica aqui em nova regra. Vocês podem ver que há várias opções de formatação condicional, mas agora vamos utilizar a última somente. Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Tá? Então, o que deve ser feito? Sempre que você for criar uma condição, vocês devem atribuir essa condição para um valor, uma célula, e as demais células também vão ser alteradas automaticamente. Tá? Então, vamos usar a K4, e depois a da K5 até a K10 também vai ser alterado, sem nenhum problema. Tá? Coloca aqui igual K5, e sempre que a K5 for igual a aprovado, entre aspas, tá, galera? Porque é texto, lembrem disso. Sempre que a K5 ou a K4, qualquer uma delas, tá? Mas é a K4, desculpa. Sempre que qualquer uma dessas células retornar aprovado, ela deve ficar verde. Então, ok. Vocês podem ver que tudo que tem aprovado, ó, tá verde. Vem nova regra de novo, a última. E sempre que a K4 retornar reprovado, deve ficar vermelho. Tanto ela quanto as outras ficaria vermelho se retornar reprovado. Tá? Como vocês podem ver, o uso de fórmula lógica, fórmula matemática e condições é muito simples no Excel. Iremos utilizar esse conhecimento básico que foi dado nessas duas primeiras aulas para fazer coisas muito mais elaboradas nas próximas aulas. Tá? Espero que tenham gostado. Metam um like,
Se possível, sigam o canal. As próximas aulas elas virão muito breve. Eu recomendo que vocês a acompanhem, tá? Muito obrigado e até mais.